Bom, pessoal, hoje é a nossa segunda aula do curso de Geometria Analítica e nós vamos usar alguns conceitos que nós trabalhamos na aula passada. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o módulo de vetor. O que seria o módulo do vetor? É a magnitude ou o tamanho do vetor. Isso é, na verdade, um número real. E para determinar esse número, nós vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Então, nós vamos utilizar aqui as coordenadas do vetor. Para encontrar o módulo, eu vou fazer as coordenadas ao quadrado somadas e extrair a raiz quadrada dessa soma. Então, aqui eu vou ter um número real, que é o tamanho do nosso vetor. O módulo do vetor ele é utilizado para trabalhar o versor de um vetor. O que é isso? Ele é um vetor unitário que tem mesma direção e sentido do vetor que nós estamos trabalhando. Então, para determinar o versor do vetor U, eu vou utilizar o quê? As coordenadas do meu vetor, A, B e C, sobre, dividido pelo módulo do vetor. Então, aqui eu vou ter em cima um vetor, embaixo eu vou ter um número real. Então, com isso, o resultado final vai ser um vetor, ok? Bom, aqui um pouquinho sobre o produto de vetor por um escalar. O que seria isso? É a multiplicação de um número real por um vetor. Aqui nós temos um exemplo que eu tenho um vetor U, ok? E na primeira operação eu multipliquei esse vetor U por 2. O que aconteceu com o meu vetor? O módulo dele dobrou, então ele ficou maior, 2 vezes maior, mas a direção e o sentido dele não se alteraram. Então ele tem a mesma direção e sentido do vetor U inicial. Quando eu trabalho aqui na segunda opção, eu multipliquei ele por menos 2. Então o módulo dele também dobrou, ele tem a mesma direção, só que o sentido dele está oposto ao sentido do vetor U. Então aqui as condições para a operação do produto de vetor por um escalar é que se o número real for positivo, os sentidos serão os mesmos, então vai ser o mesmo sentido do vetor U, e se o meu número real for negativo, o vetor U e esse segundo vetor aqui, que é multiplicado por um escalar, terão sentidos opostos. Aqui sobre vetores paralelos. Dois vetores paralelos, eles têm a mesma direção, são dois vetores que têm a mesma direção. E para determinar vetores paralelos, a gente pode usar o produto de vetor por um escalar. Aqui eu tenho um exemplo que o vetor V, ele é paralelo, essa é a notação que a gente usa, a um vetor U, se o vetor V é igual a um número real multiplicado por um vetor U. Trabalhando aqui agora com a adição de vetores. Para fazer a adição de vetores, eu vou somar a primeira coordenada do vetor U com a primeira coordenada do vetor V, a segunda coordenada do vetor U com a segunda do vetor V e a terceira do vetor U com a terceira do vetor V. Então aqui, W é igual a 1 mais V. Eu tenho a representação gráfica disso, então eu tenho o vetor U, e onde termina o meu vetor U, eu posiciono o início do meu vetor V. Então a soma desses dois vetores vai resultar no vetor W. Aqui dando números para esses vetores. Então eu tenho o vetor U que é igual a 5, 3, 1 e o vetor V que é igual a 0, 4 e 2. O que seria o vetor W? O vetor U mais o vetor V. Então somando as coordenadas aqui. Primeira coordenada do vetor U, 5. Então a primeira coordenada do vetor V, 0. 5 mais 0, 5. Aqui somando a segunda coordenada dos vetores. 3 mais 4, 7. E somando a terceira coordenada, 1 mais 2, 3. Então, a soma dos vetores U e V, que estão representados aqui, é igual a 5, 7, 3. Algumas propriedades da adição de vetores. Então, a adição de vetores ela é comutativa. Indifere a ordem que eu vou somar os vetores. Então,
se eu somar U e V, vai ser igual à soma de V e U. Propriedade associativa. Se eu fizer primeiro essa soma que está aqui dentro do parênteses, V mais W, e após eu somar o vetor U, vai ser igual se eu tivesse somado primeiro o vetor U e o V e depois somar o vetor W. E aqui embaixo eu tenho uma condição que quando eu tenho um vetor somado com um vetor nulo, o que é esse vetor nulo? É um vetor que tem todas as coordenadas iguais a zero. Então, se eu somar um vetor U com um vetor nulo, o resultado vai ser o próprio vetor U. Aqui sobre a combinação linear de dois vetores. Então, dados os dois vetores U e V e os escalares A e B, W é a combinação linear dos vetores U e V se... Eu não vou ler aquilo. Bom, combinação linear de dois vetores. W será a combinação linear dos dois vetores U e V se existirem dois escalares A e B, tais que A multiplicado pelo vetor U mais B multiplicado pelo vetor V resultam no vetor W. Bom, por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos.